Começou, boa tarde pra você, porque começou bendita a hora. Atenção, começa agora o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom quanto esse. Pode procurar, procura aí, não tem, porque aqui só vem os melhores. Tem que saber por que o programa é tão bom, vocês têm que saber. Para participar do programa tem 2 critérios que a gente não abre mão quando a gente chama vocês. A gente não abre mão mesmo. Primeiro, que tem que ser inteligente. Segundo, que tem que ser bonito. Não pode ser. Não vem gente feia nesse programa. Tem gente que quer vir e eu falo, não, gente, não dá. Eu falo, não dá, você não dá pra ver. Ó, vamos lá, gente. Quero apresentar para vocês quem está com a gente aqui hoje. Dr. Hugo Belotti, muito obrigado mesmo. Dr. Hugo é diretor de serviço de arritmia, né, estimulação cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. O Instituto Dante Pazanese é uma referência mundial, é um dos melhores hospitais do mundo, né, não do mundo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Doutora Vanessa Muniz, muito obrigado de estar aqui mais uma vez, que mais bom. Mais uma vez, doutora Vanessa Muniz. Doutora Vanessa, eu dei um CD para a doutora Vanessa, ela conseguiu ouvir o meu CD, tá vendo? Tem coisas antigas, eu tenho ainda onde tocar. Só tá me chamando de antigo, não sei. Não, eu que estou aqui dizendo que sou. Obrigado, doutora. Obrigado. Doutora Magda Zorzella, olha, Magda Zorzella, fonoaudióloga, né, e desenvolveu uma técnica fantástica, né, que leva a questão pela fonoaudiologia, o rejuvenescimento, né, dá curso aí no mundo todo aí, ó. Muito obrigado, viu? Obrigada por estar aqui de novo. Bom, isso mesmo. De novo. Doutor Leonardo Zanesco, muito obrigado. Doutor Leonardo é ortopedista, obrigado, viu? Muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pelo convite, por me receber. Obrigado mesmo. Ó, vamos começar o programa, tem muita coisa, veja só, vamos ver. Vagas de garagem, meu Deus! Ó, a doutora Vanessa é especialista em condomínio, então imagina, essa vai pro céu. Vagas e principais dúvidas e conflitos. Vamos lá. Como é? Os condomínios têm aquelas modalidades. Tem a vaga rotativa e as vagas fixas que são sorteadas e tal. Não. Muito bem, mas sempre dá briga com esse negócio de vaga de garagem. Olha, sempre dá briga. O senhor falou muito bem. A gente tem vários tipos de vagas dentro dos empreendimentos. A gente tem as vagas escrituradas. Escrituradas que estão na matrícula do imóvel, então é da pessoa, não vai ter sorteio. Está ligada ao apartamento? Está ligado ao apartamento. Isso. Uma vez ligado ao apartamento, a pessoa não pode, inclusive, não pode vender separadamente da unidade privativa. Não pode? Não Se quiser alugar, pode? Se quiser alugar, pode, mas só pode alugar para quem já for morador do empreendimento. Ah, tá bom. Nós temos as vagas que são distribuídas quando, por exemplo, a incorporadora vem, traz ao empreendimento com as vagas e a gente consegue fazer essa divisão sem que haja o sorteio e aí a cada 2 anos a gente só ratifica essa distribuição. Acontece, por exemplo, quando você tem empreendimentos que foram entregues com depósitos e aí nós temos vagas em frente a esses depósitos. Ah, entendi. Não seria... porque agora tem uns depósitos na frente. Tem. Imagine só, a doutora tem uma vaga cujo depósito é dele. Imagina a bagunça de você ter que ficar, então, a gente faz algumas distribuições e isso funciona muito bem. E nós temos também as vagas que são para uso e gozo, mas que não são escrituradas. Não são escrituradas. Não. E aí tem que ter o sorteio. E aí alguns condomínios nós temos sorteios a cada 1 ano. Ah, por isso que tem sorteio? Então as vagas não pertencem ao imóvel? Ao imóvel, não. Não pertencem. Eu tenho o direito de usar as vagas de garagem. Tem condomínios que são entregues com 1 vaga, tem outros que são entregues com 2 vagas, e aí essas vagas, elas são sorteadas. Então ela não, aí elas são, e ela não pode ser alugada, então? Pode ser alugada? Pode até ser, pode ser locada, não tem, você faz a locação. Aí você faz a locação, informa a administração do condomínio que a outra unidade privativa que não a dele, que teve aquela vaga sorteada, fará uso, por quê? E normalmente a gente pede para colocar crachás de identificação veicular, para saber quem é que é a unidade. Imagina um empreendimento com mais de 300 unidades privativas, onde a gente tem que ficar depois descobrindo quem é o vizinho que de repente riscou o carro, que parou de forma equivocada, que deixou, por exemplo, uma bicicleta na vaga que bateu no carro do outro. Quem que é a pessoa que ocasionou o dano? Fifeiro não tem pai. Então, quanto mais organização tiver, melhor. E o prédio que eu moro
não tem sorteio, não tem nada, é cada um que chegar pega a vaga. As piores vagas eu fico com ela. Olha, as piores. Pode acontece isso e dá um trabalho, dá um dissabor. Não tem cada um que pega a vaga. Não tem quem toma conta da garagem também. Não tem quem toma conta. Olha, eu tenho um condomínio com mais de 350 unidades privativas que não tem nem a escrituração, não tem a distribuição e também não tem o sorteio. São todos civilizados. E todo mundo com 2 vagas de garagem. 2 vagas, não. Lá é o seguinte, eu fico sempre pensando se eu vou pegar essa vaga, Eu saio, mesmo pra pessoa e pega. Não, e tem gente que nem sai com o carro com medo de que alguém Isso, pega a vaga do outro. É ciumento, né? A praia é assim também. Nossa, quando a gente chega, estaciona, aí saiu pra dar uma volta, chegou, não tem mais nada. E aí eu falo, não, eu não vou tirar meu carro, que eu não vou dar o gostinho pro meu vizinho pegar a minha vaga. Também tem essa modalidade, também acontece isso. Agora, e deixa eu te falar, responsabilidade quando acontecer alguma coisa nas garagens, na coisa assim, eu tenho um caso muito engraçado, vou contar. É responsabilidade de quem? Do condomínio? Olha, quando acontece qualquer dano ao veículo que for ocasionado pelos próprios vizinhos, devem ser tratados pelos próprios vizinhos. Acontece um furto, que é o que acontece bastante, né? Tem hoje aquelas gangues que acabam entrando pela garagem, acaba levando, por exemplo, um capacete. Né? Uma bicicleta, normalmente a convenção é que traz isso dentro do prédio e as convenções também normalmente trazem de que os furtos ocorridos dentro das garagens, se não for ocasionado, por exemplo, por um funcionário do condomínio, não é de responsabilidade do condomínio. E aí também tem algumas ressalvas com relação a isso, a questão do seguro, né? Tem condomínios que fazem seguros que também já trazem essa consideração de que, olha, os furtos aqui serão pagos pela seguradora, mas normalmente não é isso que acontece. Na maior parte dos casos, tudo que acontece de danos que não forem ocasionados pelos funcionários do condomínio, não é de responsabilidade do condomínio. Mas cai um cano, uma coisa assim. Aí é diferente. Aí vem já um dano que acontece. Aí o condomínio aciona o seguro e aí efetivamente ele paga por isso. Olha aqui, vou contar um caso rapidinho. Conta, eu quero saber. Muito engraçado. Porque é o seguinte, eu morava no prédio, na Itu, mas não parece. Aí, eu ia benzer uma casa, eu vou falar de quem que ia benzer, eu ia benzer a casa do Vili, o Vili que casou com que era o diretor do Jô Soares, eu ia benzer a casa dele, ele é casado com a irmã do Thiago Leifert, aquela coisa toda, aí eu ia, só que quando eu fui sair, eu chego na garagem, o cano de esgoto lavou o carro. Tinha arrebentado em cima do carro. O que tinha de... Em cima do carro. Nossa, que cheiro. Não, você não imagina. E entrou pelo seu carro. Sim, pelo negócio do ar-condicionado, aquela coisa... Que horror. Aí eu liguei e falei assim, olha, aconteceu um desastre, que eu não sei o que... Falei, não vai dar para eu ir benzer a sua casa. Aí... Ele foi e comentou depois com a sogra, que é a mãe do Thiago. Aí ela falou assim, olha, essa benção não ia adiantar, porque se ele... se ele teve uma ele já teve... Imagine tem coisa que é livramento. Verdade. Mas às vezes a não estava boa pra isso. Se pro padre aconteceu isso. Imagine pro resto. Flávia, vocês estão tomando café? Estão todos tomando Olha, café? até eu hoje. Porque da outra vez não quis tomar um café. Eu achei um absurdo, uma falta de educação. Eu não quis fazer nada feio hoje, eu quis fazer tudo bonitinho. Arritmia em jovens, quando investigar? Doutor, arritmia, eu tenho um medo danado de arritmia, porque a arritmia, na verdade, é uma coisa que a maior parte as mortes súbitas geralmente é por arritmia, não é isso mesmo? Exato. E o que é arritmia, doutor? A arritmia é quando o coração ele não está batendo de forma adequada, certo? Tanto acelerado, que a gente chama de taquiarritmias, quanto ele está lento, que a gente chama de bradiarritmia. Qual que é o normal que o coração deve bater? Normal entre 100, entre 90 e 60. Abaixo de 60 já é uma coisa que não está muito normal? Abaixo de 60 não é tão normal, mas a gente encontra indivíduos normais com 50, 55,
como também o indivíduo pode ter arritmias com 80 de frequência, por exemplo. Brincando. Então isso não é um parâmetro só mesmo? Não. Só o valor, o número em si, não quer dizer muita coisa. Tá? Em jovens, o que a gente mais preocupa é quando o indivíduo tem algum histórico familiar importante, tem um tio, por exemplo, ou o irmão que faleceu jovem ali com 30, 35, foi jogar bola e faleceu. Não tinha nada, história de repente... Estava dormindo, morreu dormindo. Né? Então, nesse tipo de situação, a gente já acende um alerta. Então, tem uma causa familiar, tem ali? Existem as arritmias que a gente chama de causas genéticas. Que algumas, quando faz aquela investigação básica inicial, né, com o eletrocardiograma, a gente já identifica de cara, e outras não, que às vezes passam desapercebidas. E essas é que são as mais difíceis e as mais trágicas. Sintomas? Não tem sintoma aparente? Sim. Tem? Algumas vezes o indivíduo começa a apresentar os desmaios. Desmaio. Exatamente. Começa a desmaiar e, às vezes, numa situação de esforço, né, está fazendo um esforço, desmaia, como aquele jogador de futebol mesmo, jovem. Na Copa do Mundo, né? Então, geralmente é assim, mas em algumas situações a morte súbita, a parada cardíaca, né, pode ser o primeiro evento. Foi o primeiro evento, então aí já não é. Nossa, aí acabou. Então, mas o que quando a gente fala, investigar como? Geralmente a gente não fala para o jovem ir no cardiologista, não pede para fazer um exame prévio. Não, geralmente, quando vai fazer prática esportiva, precisa. Quando, obviamente, né, tem já algum histórico familiar, geralmente os pais já procuram, e quando o indivíduo reclama de palpitações ou teve um desmaio. Quando teve desmaios, às vezes frequentes, assim, uma ou duas vezes. Né? Quando são muito frequentes, aí fala a favor de causas benignas. Geralmente as desautonomias, por exemplo, é muito comum, às vezes você vê uma feira, não é, um ambiente quente, aglomerado, cheio de gente, alguém desmaia. Alguém desmaia. Isso aí é uma resposta vagal, que é muito frequente. Quando vai tirar sangue, né, o pessoal fica até fazendo brincadeira, mas é uma resposta vagal. Dor, né, bateu forte e tem dor, pode gerar desmaio. Geralmente são causas benignas. Doutor, mas ao investigar, ele, os exames, o médico vai perceber que ele tem? Percebe, né? Geralmente tem alguma pista, ou no eletrocardiograma, ou no ecocardiograma principalmente. Dá para perceber? Dá para perceber. As causas mais raras, aí os exames são normais. E aí tem até teste genético para se fazer. Causas mais raras de ter, de repente, que não é detectável? Assim? Que não é detectável. Não é detectável. Porque às vezes você precisa de algumas condições para que a alteração elétrica no eletrocardiograma apareça. Por exemplo, existe uma síndrome, que é a síndrome de Brugada. O indivíduo tem um quadro febril e aí o eletro aparece. Então, ou o indivíduo toma alguma medicação que aquilo provoca uma alteração elétrica no eletrocardiograma, indivíduos que já geneticamente possuem a doença e aquela alteração se exacerba. Mas, de uma maneira geral, se você tiver a anamnese bem feita, não é? Um indivíduo assintomático, tem um eletrocardiograma normal, tem um ecocardiograma normal e o teste de esforço normal, geralmente não tem problema não. Aí ele está apto para fazer doutor, tipo de atividade. Eu fui fazer um exame de esforço, logo depois que eu tive Covid, fui fazer um exame de esforço, de esforço, tá? Eu sempre fiz, Quando eu estava lá em cima, a cardiologista falou, para, porque deu uma fibrilada. Isso pode acontecer. Aí ela quase virou de um avesso. Aí fiz anjo, não sei o que, anjo tomografia, aquela coisa, que ela ligou com uma coisa, ela falou, teve Covid, às vezes ficou com medo de alguma coisa de ter afetado. No pós-Covid, a gente viu bastante uma arritmia que chama fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum hoje na população. Cerca de 2% tem. Se eu falar para o senhor que 10% é hipertenso, toma remédio para pressão, 2% é muita gente. Tá? É verdade. E geralmente começa ali
nos 50 anos de idade, chegando até 14% da população acima dos 70 anos. Tendo essa fibrilação atrial, E o mais intrigante é que às vezes é assintomático, não sente nada, mas ela está altamente relacionada ao derrame cerebral, né, que é o AVC. Doutor, e esse relógio que o Rodolfo tem um relógio, dá para confiar nele? Ele ajuda muito. Ajuda? Ajuda muito. Principalmente... Eu faço eletro de vez em quando aqui. É bom. Toda hora você faz... Você nem olha as horas, você só viu o eletro. Esses relógios, assim, eles ajudaram bastante, porque o que acontece muitas vezes? Né? O indivíduo reclama de palpitação, só que você precisa, no dia que ele está sentindo, de fazer o Holter ou estar com o eletro na hora. E é difícil, às vezes. Né? Vai para o pronto-socorro, demora a ser atendido, chega lá, já passou. Né? Ou então põe o Holter. No dia do exame, não sente nada. Então, o relógio, ele ajuda bastante. Que aí o indivíduo faz o eletro, né? Igual o senhor eu estou fazendo, deixa eu fazer. Vou fazer o eletro agora, viu? Como é que tá? Não, vou fazer o eletro. Põe a mão aqui, ó, na coroa. Geralmente, para quem tem sintomas assim, esporádicos, uma vez a cada mês, né? Cada 2 meses, ele ajuda bastante. Olha fazendo eletro meu aqui, ó. Nossa. Olha lá, tá fazendo... Se funciona... Doutor, mas essa aqui mais ou menos funciona, né? Não, funciona bem. Dá para mandar pro médico e falar, eu tô mandando meu eletro aí. Ixi, dá sim. Quase infartando. Tô quase infartando. Aí ele não vai ajudar muito, não. Ó, tu falou assim, ó, ritmo sinusal ele deu. Então o senhor tá ótimo. Ritmo sinusal. Olha! Viu? 80 batimentos em média. O padre, ele falou que tem... Mas o Rodolfo é tão tranquilo, gente. Como você... Rodolfo é o poço da tranquilidade. Rodolfo é o diretor do programa, gente. Vocês têm que saber que é a pessoa mais hipocondríaca que eu já conheci na minha vida. Não, e ele falou que só a partir dos 50 tem que se incomodar, então, né? Eu sou a partir dos 50 vai demorar uns 10 anos. Então, cara dele já te preocupado. Olha lá, então, você fez, Rodolfo? Mas, doutor, na verdade... Só um adendo quanto a esses relógios aí, que é importante, porque o que acontece? O indivíduo, às vezes, fica meio... aficionado. Isso, é verdade. E aí fica fazendo. O tempo todo. E acaba, às vezes, levando a exames desnecessários e, às vezes, intervenções necessárias. Entendeu? E às vezes, tem paciente que traz esse eletro aí e a gente, infelizmente, não consegue interpretar, porque ele não é 100%. Porque ele está emocionado, tem toda a questão de estar ansioso, aquela coisa. E às vezes não põe o dedo, aquela coisa toda. Correta, Não dá para... Exatamente. O negócio é exame frequente, ou seja, check-up todo ano. Tem que fazer o check-up. Todo ano, fazer os exames. Quando for fazer atividade física, tem que ter uma orientação. Não dá para... E tem que ter, passar, né? Tem que fazer. Tem que ter, né? Vamos lá, gente. Você sabia que a deglutição e mastigação envelhecem com o passar do tempo? É verdade, Magda? Verdade, muita verdade. A deglutição e a mastigação. A partir de uma certa idade, todo o corpo envelhece, né? Todos nós vamos envelhecendo. Mas não são só os órgãos, né, que nem a gente está conversando aqui, mas os músculos da face, eles vão enfraquecendo, principalmente os da mastigação, da deglutição, da fala, da respiração. Engolir. Isso, e engolir, que é mega importante. Então, se a musculatura do seu rosto começa a perder tonicidade, começa a perder força na mastigação e na deglutição, muitas coisas podem acontecer. Engasgos frequentes que podem levar a óbito, né? Muita gente morre engasgada. Entra em coma e depois não volta mais. Se você não mastiga bem, tem várias coisas. Os músculos estão flácidos, os dentes já não estão lá, grande coisa. Eu falo que a gente tem que estar assim com o nosso dentista, né? Verdade. E aí já não mastigou direito, o bolo alimentar já vai para aquela deglutição cuja língua já está enfraquecida e na hora da deglutição pode acontecer. A língua ajuda a deglutição também. Sim, a língua faz tudo sozinha, padre. A língua pode engolir sem precisar de nenhum rosto. Eu pego, coloco a água... E a língua que dá um jeito. A língua engole sozinha. Se ela não estiver forte, não vai engolir.
né? E aí vai dar toda uma problemática. Então, e isso assim, a partir dos 40 anos, a gente já tem que ficar muito atento a Aí a isso gente tudo. pode fazer algum exercício para mastigação Exatamente. e para deglutição? A gente trabalha justamente na própria função. A gente trabalha na mastigação, a gente trabalha na deglutição, a gente reprograma língua, lábios. A língua é fundamental reprogramar, não tem jeito. Ela tem que voltar a fazer o esforço necessário para que ela execute bem essas funções. Porque a língua não trabalha só na deglutição, ela trabalha também na mastigação. Porque a mastigação, ela tem um jeito certo. As pessoas acabam mastigando conforme querem e conforme a condição de arcada dentária, de tipo de mordida e tal. Porque às vezes tem algum problema em dente e tal. Isso, aí mastiga só de um lado, não mastiga do outro lado. E assim, as pessoas esquecem, muitas vezes, que os dentes da frente são dentes de corte, não são dentes, tanto é que vocês podem olhar que o dente da frente é assim, né? Parece uma tesourinha. Os dentes maiores são os dentes do fundo, não é à toa que os músculos principais da mastigação estão aqui atrás, o masseter e tal. E daí a pessoa precisa mastigar bem de um lado, precisa mastigar bem do outro, para poder engolir uma comida bem mastigada, né? Isso, mas essa força a gente vai perdendo. Né? E isso, até a forma de comer da pessoa, aparece no rosto dela, padre. Quando a pessoa passa a ter uma ruga aqui, caída na lateral, de uns 40 anos para frente, já significa que ela não está mastigando adequadamente. E isso tudo é reprogramado na fonoaudiologia estética, fortalecido, ensinado a como engolir, para a pessoa até não aspirar, né? Quando tem mais idade. Como que a gente engole? Como assim? Como que a gente pode, para engolir, mastigar e engolir? Tem as técnicas? Lógico, tem a técnica. Vou ensinar o paciente a mastigar de um lado, tem todo eu ensino, massagens mastigatórias para o paciente ter uma noção de como é a rotação de um lado, a rotação do outro, como fazer a técnica, ensino a mastigar a saliva, que as pessoas engolem 3 vezes por minuto saliva e podem estar... Mastigar saliva? Não, engolir. Engolir saliva. Engolir saliva. Mas, então, aí eu estava falando que a língua... a gente engole sem saber, né? A gente não sabe que está engolindo, pode estar engolindo errado. Baba, né? Tem gente que baba. Quanto treino para conseguir fazer aquilo dali que você fez? Então, mas é muito rápido, sabia? Se eu tentar engolir com a boca aberta aqui, você engoliu como você? É a língua que tem que succionar, ó. Acho que não vai. Não é assim, por isso que tem a fono aqui para ensinar, né? Pato tomando água. Eu ensino uma reprogramação, na primeira sessão de terapia, eu já ensino a reprogramar a língua. Legal. Aí a pessoa vai engolir a saliva assim, e depois a água. E depois fecha a boca, né, gente? É que tem o treino com a boca aberta, depois o treino com a boca fechada, óbvio. Mas daí toda essa região até de papada e o up da musculatura se dá com o próprio A Magda faz fortalecimento. fonoaudiologia estética. Pra gente não ficar enrugado, Isso, exatamente. caído, aquela coisa interessante. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse trabalho de rugas, né? A Magda já está entendendo televisão, já viu o Rodolfo mandando a gente parar, já parou. Olha! Viu? Muito bem, olha. A gente ri e chora ao mesmo tempo, igual. Tem gente que não precisa exercitar muito a língua, porque já tem uma língua... Ou de fofoqueiro ou de beijoqueiro. Justamente, Mas de aquelas que é de curar bicheira, aquelas... Célula derivada do tecido adiposo no tratamento ortopédico. Doutor, tecido adiposo é de gordura, né? Gordura. Então, são células retiradas da própria gordura? É isso? Uma das coisas interessantes que a gente foi descobrindo com o tempo no estudo da medicina regenerativa é como a gente ter ali em algum lugar um depósito de célula viável, porque a celularidade de todos os nossos tecidos vão decaindo com o passar do tempo. Isso é normal. É normal, mas a gente descobriu que justamente na gordura, que a gente fala não serve para nada, né? Só para dar ódio. Pra alguma coisa tinha que servir, né? Exato. Na gordura, a quantidade de células fica estável praticamente ao longo da vida inteira. Uma pessoa de... Não muda? Quase nada. Quase nada. Tá vendo? Então, vale a pena conservar uma pochetinha. Tá vendo? Pelo menos é isso, tá vendo? E aí a gente consegue, na verdade, extrair essas células. A gente elimina ali, tem vários
tipos de processamento, mas a gente vai eliminando a parte do conteúdo de lipídio, de gordura em si. Tá. E a gente vai pegando as proteínas, as células mesenquimais, que a gente chama ali. E depois a gente pode injetar de volta no paciente na articulação, próximo ao tendão. Que demais, doutor. E tentar promover uma melhora daquele tecido, o tratamento das dores. Então é com a própria gordura da pessoa mesmo, mas essa gordura passa por um processo, isso. Tem que passar por um processo, porque a gordura em si ela seria irritativa se colocassem ela em outros lugares. Então existem ali diversos kits comerciais que estão sendo criados para a gente fazer esse processamento. Não é o da pessoa. Não, é o da própria pessoa, da pessoa. mas a gente precisa desse kit para isolar. Para isolar aquilo. O senhor faz isso? A gente faz. Que demais, gente, que demais. E aí, e ela porque isso não seria célula-tronco, ou seria mais ou menos o mesmo princípio? Não é. Essa é uma questão muito importante, porque primeiro eu acho que a célula-tronco começa uma questão que em nenhum lugar do mundo é autorizado o uso de célula-tronco para tratamento clínico das pessoas. Entendi. Porque uma célula-tronco, ela pode virar qualquer coisa. Então eu posso colocar uma célula-tronco na sua articulação, eu não sei se ela vai virar uma unha, se ela vai virar um câncer. Nossa, então são terapias extremamente perigosas. Perigosas. E o que essas células mesenquimais fazem não é essa atuação de se multiplicar e se diferenciar para criar um tecido novo. Entendi. O que eu costumo explicar, geralmente para ficar mais palatável ali os termos, é fazer uma comparação com uma orquestra. Então, o processo de adoecimento, imagina que você tem uma orquestra perfeita, funcionando bem, e você não faz manutenção dos equipamentos, você demanda cada vez mais, marca mais shows, não dá descanso para a equipe. Isso. A orquestra vai cansando, ela vai adoecer, aí um equipamento vai quebrar, alguém vai se demitir, vai embora, e isso é o paralelo com o processo de desenvolver uma doença ortopédica, né? Falta de cuidado e sobreuso. O que acontece com quando a gente vai fazer uma fisioterapia, uma terapia laser, colocar uma medicação ali, é que a gente está tentando, de alguma forma, fazer a manutenção do equipamento, a gente está tentando dar substrato à fisioterapia, diminuir um pouco a carga, melhorar o condicionamento. Só que o que acontece? Muitas vezes, o regente pediu demissão e você está tentando pôr as coisas para funcionar, mas ainda não tem o regente. Então, às vezes, quando chega nesse ponto, a gente não consegue mais frear o processo de adoecimento e dar uma qualidade de vida mais significativa para aquele paciente sem uma cirurgia. E nisso que essa célula é muito interessante. Então, é como se você colocasse um regente ali de volta na orquestra. Que vai organizar tudo. Que vai organizar. Mas ela não tira a necessidade de você ainda fazer todos os outros processos, porque você ainda tem que fazer a manutenção do equipamento, você tem que fazer todas as outras coisas. Você tem que começar comendo bem, continuar comendo bem, alimentando, suplementando, exercício, tudo isso. Mas é o motivo que, às vezes, vários pacientes procuram no consultório, eles chegam lá, eu vi que dá para usar a gordura, a gente já aproveita, faz uma lipo. Porque... Eu também pensei, eu pensei isso, falei, dá pra gente tirar, fazer uma... Mas justamente a gente faz uma mini lipo, né? A gente tira pouco conteúdo. Não dá pra mudar nada. Mas não dá pra colocar, por exemplo, no lugar de uma prótese mamária, por exemplo, no silicone, ao invés de silicone? A gente não pode associar esses outros procedimentos estéticos, porque eles são muito grandes e eles geram uma resposta inflamatória muito grande no paciente, ele tem que ficar tomando vários remédios, não consegue ir para fisioterapia, então eles são procedimentos que não se conversam bem. Mas é interessante que essa aplicação, ela é feita no local, por exemplo, no local da... Exato, geralmente a gente vai então o ideal para um centro cirúrgico, fazer tudo de forma estéril, paciente com uma leve sedação. A gente tira, processa e aí depois a gente vai ali no local da dor, pode ser uma artrose de joelho, por exemplo. Aí é no joelho mesmo que vai. Isso, aí a gente vai lá, preferencialmente com ultrassom, vê ali o local e aplica e coloca esse substrato que a gente processou lá dentro do local da doença. Na mão, assim, por exemplo. O que é mais estudado e a gente tem evidência mais robusta são para as artroses, principalmente de joelho, quadril e ombro. Que está engateando. Então, assim, a gente imagina que vai ajudar em tudo, mas a gente tem que estudar para afirmar com mais certeza. Muito interessante, olha. Muito interessante.
Ah, pera aí, eu quero ver. Alguém tem que escolher uma música pra gente terminar o programa. Eu vou sortear. Vamos ver quem... Agora Quem vai escolher a música? Doutor Leonardo! Diga a música que você mais gosta, a música que você mais ama, pode falar. Em vez da música que eu mais gosto, eu tinha pensado que ontem foi Dia dos Pais. Ah, E tem uma música que tem um significado pra mim ali, porque várias vezes a gente fica muito estressado ali no dia a dia. E meu pai tinha uma brincadeira comigo do O Mundo é Bom Sebastião, do Nando Reis, porque a música foi justamente criada porque a Vânia, a esposa dele, falava pro filho, que é meio carrancudo, pelo que conta a história, o mundo é bom, Sebastião, dá um sorriso. E aí, quando eu tava muito estressado, a gente faz o quê? Liga pros pais, né? Mãe, o pai, não tô dando conta. E aí, o meu pai brincava comigo, ele falava, o mundo é bom, Sebastião. Ah, que demais. Se eu puder tocar ela, acho que... Maravilhoso. Então a gente vai terminar com o Mundo é Bom, Sebastião. Agora Muito bom. Muito bom, muito bom. Animais de estimação no condomínio. Ah, e o que pode e o que não pode? Vamos lá. O que pode e o que não pode dos animais de estimação? Latir não pode, né? Latir pode. O que não pode é cortar as cordas vocais do Isso cachorro. mesmo, isso é proibido. Aí, isso. Como assim? Sim, existe uma... Tem gente que pede isso. Se Só faz lembrando, aí já... aqui no é uma legislação em São Paulo, não se pode cortar mais corda vocal, não se pode. Não, nem É deve, legislação. mas isso é crueldade. É verdade. Isso é requinte de crueldade. Olha, a primeira coisa, pais de pets, proprietários de pets. Primeiro, ninguém é obrigado a gostar do pet, mas deve respeitá-lo. Isso mesmo. Então ele também não pode achar que, porque eu amo bastante, eu vou lá e largo o cachorro no elevador, pulando numa outra pessoa. Outra pessoa, mordendo lá os ossinhos do pezinho de uma criança ou de uma senhora de idade, achar que isso é muito normal. Né? A gente tem que respeitar. E assim, são os 3 S's. Segurança, salubridade e sossego. Tá. Não posso achar normal o cachorro ficar latindo o tempo inteiro e desassossegando os vizinhos. Os vizinhos, né? Tem que ter um limite, tem que ter bom senso. Sujeira. Você tem que ser limpo, quer ter um animal de estimação, você tem que ser limpo, limpar onde o animalzinho vive, porque o mau cheiro, ele pode passar para o apartamento. Para outro apartamento. Ah, mas o apartamento é 1 por andar. A área comum, que Também. é a saída de emergência, não pode ter mau cheiro de cachorro. Tem cachorrinho, tem que limpar. Tem gatos também, trocar o tapete se tá fedendo, com quem vai falar? Tem coragem de falar com o vizinho? Não tem. Às Você vezes vai falar ele não com quem? tem. Avisa o zelador ou o gerente predial e a unidade vai ser notificada. A gente sempre tenta uma conversa, mas às vezes não funciona. Então, elevador, elevador, carregar o cachorrinho na guia, na coleira. Porque qualquer elevador pode andar? Olha, eu particularmente sempre recomendo que seja utilizado o elevador de serviço. Por quê? Porque se o cachorrinho ou o gato fizer xixi, deixar dejetos, xixi, urina, enfim, no elevador, é mais fácil você resolver, enfim. E assim, quem tem que limpar? É o proprietário do animal. Não são os funcionários. É verdade, do prédio. é isso mesmo. Quem tem que limpar é o proprietário. Ele tem que... E detalhe, ele não pode simplesmente sair com o cachorrinho e olhar se ele deixou algum presente. Ele tem que ter ali um senso de responsabilidade e observar esse tipo de situação. Aquela outra questão de ficar brincando com bolinha dentro do apartamento, desrespeitando o vizinho de baixo. Ele tem que ter o respeito também com os vizinhos. Também, é verdade. Morar em condomínio é isso, é respeito. Não tem respeito, não tem que morar em condomínio. Morar em condomínio é a antessala do inferno. Mas é mais ou menos isso. Então, quem não... Tem uma outra questão importante. As pessoas querem que o outro aceite o comportamento dele. Existem limites, esses limites devem ser respeitados. O que a gente não pode achar é que o outro tem que aceitar tudo. E outra questão, áreas comuns dos condomínios. Não dá para deixar o cachorrinho liberto como se fosse... tem espaços hoje em prédios que tem o espaço para os cachorrinhos, espaço pet. Tem que recolher os dejetos mesmo nesse local. A área comum não é a área da casa dele. Não é a área da casa dele. É o quintal da casa, mas é o quintal dos outros também. Então, tolerância, empatia e bom senso vale em qualquer lugar. Muito bom, doutora. Olha. Vamos ver aqui, ó. É grande? Muito bem. Coração também entra na menopausa. Eita! Falando de envelhecimento. Hoje o negócio é só... Mas como é, doutor, isso? Certo? Não, isso é o seguinte, porque geralmente as doenças cardiovasculares, elas acontecem primeiro no homem. Porque o hormônio feminino é protetor. O hormônio feminino. Exatamente. E aí quando chega na menopausa, e aí começa a
aumentar o risco de infarto. Porque o hormônio feminino vai caindo. Exatamente. Aí vai começando o depósito de gordura nas artérias e também das arritmias. Ah, meu Deus. E o que é mais difícil, às vezes, você identificar, porque quando a menopausa é sintomática, né, o climatério é sintomático, né, começa os sintomas de fogacho, palpitações, insônia, e as arritmias também, palpitações também. Também. E aí, às vezes, é difícil diferenciar. Ah, entendi. Aí você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Exatamente. E aí a importância do relógio, igual do senhor, de fazer os exames. E qual que é a arritmia mais comum? A fibrilação atrial, que é aquela... Fibrilação. Exatamente. A fibrilação, doutor, é que o coração não bate, ele só treme assim. Exatamente. O átrio, que é a parte de cima, ele só fibrila, né? Ele não contrai. E aí isso daí, como você imagina que o sangue ele deve correr como se fosse um rio dentro do coração. E como ele está fibrilando, forma como se fosse um remanso. Ah, tá. E aí favorece a coagulação sanguínea, que se o sangue coagula, solta e dá o AVC. E existe tratamento, né? Tem o tratamento convencional, que é o farmacológico, e tem também o tratamento intervencionista, que é você ir lá e fazer uma ablação. A ablação. Exatamente. Isso mesmo. Doutor, a ablação, o que é ablação? A ablação é você, por catéter, como se fosse um cateterismo, mas não é cateterismo tradicional, você vai lá e cauteriza o circuito da arritmia. Doutor, ontem, interessante, depois da missa, uma moça, ela é nova, que ela deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos, ela passou por um tratamento de câncer e ontem ela falou para mim, padre, eu tive arritmia e tive que fazer uma ablação. Eu falei, mas você é nova? Ela falou, mas foi por conta do tratamento de câncer. Pode acontecer, principalmente radioterapia na região do tórax. Isso deixa cicatriz no coração e aí formam circuitinhos, que aí você precisa de vez em quando ir lá e ablacionar. E fazer. E aí o paciente... E olha, ela não tinha, ela era uma pessoa que não tinha, na história de familiar, não tinha nada. Ela desenvolveu uma arritmia. Exatamente. E aí esse tipo de tratamento, ele é curativo. Você consegue ir, a maioria das arritmias você consegue fazer, mas existem indicações para isso. E aí, em determinados casos, o indivíduo para de tomar remédio, não precisa mais tomar medicamento. Que beleza. Muito bom. Por isso que eu gosto desse programa, quanta informação importante. Gente inteligente. Gente inteligente. E bonita, né? Expressões faciais. Como os movimentos do rosto favorecem o surgimento de ruga. Então. Ensina pra gente não fazer, não ter... Não. Então, assim... Já me chamou a atenção quando ela me viu. Na entrada, a gente estava se cumprimentando. Ela falou, você gosta de levantar a sobrancelha, né? Olha, tá vendo? Minhas amigas dizem que não sentam mais na minha frente. Porque você fica parando tudo. Mentira, porque quando eu tô com elas, eu tô pensando nas coisas que a gente conversa. Mas, enfim, né? Mas, por um lado, eu falei para vocês que a mastigação, a deglutição, os músculos funcionais, eles vão perdendo a tonicidade. Por outro lado, nós temos os músculos da expressão, né? São dois pontos. O músculo da expressão, esse não perde a tonicidade, viu, padre? Não. E aí, como a gente expressa os nossos sentimentos, as nossas raivas, as nossas preocupações, não só levanta a sobrancelha, né? Como faz contrações com os olhos, com a boca, até para engolir, né? As pessoas, As caretas. Fazem careta, mesmo porque a língua não está funcionando lá dentro, elas colocam os lábios para funcionar. E todas essas expressões, esses movimentos repetitivos, eles acabam por marcar o rosto em forma de rugas. É lógico que tudo vai envelhecendo, a pele também perde todas as suas características, e esse músculo que fica embaixo da pele, funcionando com as expressões caras e bocas, acaba formando a ruga. Mas como que a gente tem que ficar para... E aí, deixa eu te falar, padre, aí o povo fala assim, vou resolver isso em 5 minutos, vou lá, faço botox, faço não sei o quê, só que não ensina o músculo. O músculo continua fazendo a contração. Saiu o botox, volta a fazer a careta. O meu tratamento, esse trabalho da fonoaudiologia estética, do método que eu criei, MZ, que o senhor falou que eu viajo o mundo ensinando, por um lado, ele
ele fortalece as funções, dá um up no rosto, porque musculatura caída, flacidez, né? Dá aquele envelhecimento no rosto. E do outro lado, eu vou ensinar essa musculatura a alongar com as próprias mãos. Com as mãos mesmo? Eu não tenho nada no meu rosto, só o meu método. Então, alonga o músculo. Por exemplo, esse que o senhor está falando, você também, a gente alonga a musculatura. É bom, porque você pode até fazer um botox, dura mais tempo, botox dura 6 meses, né? Pode parar? Pode parar, eu tô falando só do meu trabalho agora. Não tô falando de botox. Não, tô falando. Eu tô falando do meu trabalho. Faz o botox dura mais tempo. Não, porque ele paralisa. O músculo não sabe nem o que está acontecendo. O botox paralisa. Não vamos misturar? Tá bom. Então deixa eu falar do meu tratamento, que é natural e não invasivo e que é para pessoas que, como eu, não uso esses tratamentos invasivos. Então, é um tratamento natural. Eu ensino o paciente que, com as suas próprias mãos, ele vai alongar. Você sabe quantos músculos da expressão? Quantos? São muitos. São muitos músculos. Todos esses contraem e montam ruga. Montam suco naso-labial, montam ruga sobre a boca. Pescoço aqui, ó. Pescoço, código de barra, rugas aqui, tudo. Daí, o tratamento é ensinar a alongar cada músculo. Gente, tem gente que tem preguiça e tem gente que não tem. Eu não tenho preguiça. Fazer então, todos os toda dias manhã, eu... Pergunta pro Júlio, que tá aí, que não me deixa mentir. Eu alongo o meu rosto antes de levantar da cama. Eu já não me olho mais sem alongar. E depois, à noite, ouvindo o seu... ouvindo o curso do Padre Juarez. Que é ótimo. O Júlio tá aqui também, que não me deixa mentir. Você vai fazer. Você pode fazer isso em casa. Fala, ele tá falando um negócio. Só queria perguntar, quanto tempo demora esse alongamento? Nem 5 minutos. Porque durante o trabalho, que são 10 encontros, eu avalio, eu oriento, eu ensino a paciente, passa tudo para a mão dela, ela vai fazer em casa. 5 minutos. E durante o processo ele vai aprendendo. Depois tem uma síntese disso tudo e ela faz em pouquíssimo tempo e fica assim. Ótimo. Entendeu? Porque ele só não tem outra idade também. Capsulite adesiva, ombro congelado, como tratar? Muito bem, pessoal, ombro congelado é capsulite, é uma capsulite. O que é capsulite, doutor? Vamos lá, ombro congelado é o apelido ali mais conhecido da doença, mas é o que está retratando aí mais ou menos. Sempre que a gente tem uma articulação é o quê? 2 ossos e em volta desses 2 ossos tem uma cápsula. A cápsula, ela tem que ser um tecido que ele é maleável, ele é frouxo para permitir as movimentações. Esse é o que liga o osso ali que está ligado? Ele prende os 2 ossos. Tem mais ligamento, tendão, mas é a cápsula. A cápsula. O que acontece? Essa é uma doença que ela acontece especificamente no ombro, que a cápsula começa a ficar inflamada, ela vai espessando e conforme ela vai espessando, ela perde essa maleabilidade e o ombro vai ficando duro. Por isso que é congelado. Por isso que chama ombro congelado, porque o nível de rigidez que pode chegar é muito grande. Assim, a pessoa às vezes não consegue levantar nem 90 graus o braço. Nossa, mãe. E ela é uma doença que o processo dela demora ano ou anos, em média 1 a 2 anos. Ela se comporta como? No começo, o ombro só começa a inflamar e doer, e depois ele vai perdendo ali a mobilidade e vai ficando duro. E qual que é o problema em relação a como tratar? Como tratar, Porque quando detecta no começo, nessa fase que a gente chama de inflamatória, que a pessoa está com dor, mas ela ainda tem uma mobilidade, mas quando você pega e mexe o ombro dela, você sente essa rigidez, você faz um curso de corticoide para o paciente, que pode ser via oral, ou uma aplicação dentro da articulação. Uma filtraçãozinha ali. Isso. E fisioterapia para fazer a manutenção, porque como dói no começo manter o alongamento, precisa da ajuda do profissional, porque senão vira uma sessão ali de você ficar causando dor em si mesmo e é difícil de tolerar. Só que o que acontece muitas vezes? Esse quadro inicial fica visto como uma dor do cotidiano. A pessoa acostuma, está doendo um pouquinho, usa menos o ombro. E ela só vai procurar o médico quando já está duro. Nossa. E quando já está duro e a cápsula já espessou, o corticoide não resolve mais, ele não consegue mais frear o caminhar da doença. E aí, ou a pessoa vai na marra, na dor e na coragem, na fisioterapia, e ela eventualmente consegue ganhar toda a amplitude.
senão ela acaba até precisando fazer cirurgia, né? Então começou, já procura... uma dor mais significativa, não demorar para procurar o atendimento. A gente tava tão bom o programa, o Rodolfo falou que acabou. Rodolfo. Eu não acredito. Gente, música! Mundo, como que é a música? O Mundo é Bom, Sebastião. O Mundo é Bom, Sebastião. Olha, ó. Doutor Leonardo, muito obrigado. Gente, olha aqui. O site do Dr. Leonardo é drleonardozanesco.com.br, tudo junto, Leonardo Zanesco. E no Instagram, vai lá, começa a seguir, @doutor, né, Dr. Leonardo Zanesco. Olha lá, para os tratamentos, para tudo isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês por me receberem. Imagina, olha, muito bom. Doutor Hugo Belotti, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha aqui, ó. O do site do Dr. Hugo é Dr. Hugo Belotti, com 2 L's e com 2 T's, viu? .com.br. E no Instagram, @Hugo Belotti Lopes. Belotti com 2 L's e 2 T's. Hugo Belotti Lopes. Veja lá e siga lá pra gente ter informações sérias. Isso é importante. Doutora Vanessa Muniz, muito obrigada. A rainha do condomínio. Obrigada. Sempre uma alegria estar aqui. Vanessa Muniz com S. Muniz com S.com.br e no Instagram, @Vanessa G. Muniz. Perfeito. Obrigada, padre. Amo estar aqui. Obrigado, que bom. Olha, ó, doutora Magda Zerzella. Ó, Magda Zerzella, para você saber do método, para você começar a fazer o método, no Instagram, @método MZ Fonoestética. E no Instagram dela, @Magda Zerzella. E no canal do YouTube, @método MZ. MZ é Magda Zerzella. Obrigada, padre. Aumenta o som, acabou o programa.